Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso tópico modularização. Essa aqui é a parte 1 de algumas partes aí, tá? Então, vem comigo. Bom, a gente já viu no vídeo anterior qual é esse conceito de modularização, né? E que o padeiro, por exemplo, ele tem uma função específica e ele recebe alguns ingredientes e algumas informações, como o tipo de pão a ser feito, e aí ele faz o trabalho específico dele e ele entrega o pão solicitado e a quantidade, né, solicitada. O confeiteiro, idem, o pizzaiolo, idem. Então, eles recebem informações e entregam uma resposta. E a função seno? A função seno faz a mesma coisa. A gente não faz um cálculo de função seno do nada, a gente tem que passar uma informação para ela. Qual que é o ângulo do seno que a gente quer, o ângulo que a gente quer calcular o seno. O cosseno, mesma coisa. E aí, essa função vai entregar o seno ou o cosseno, dependendo da função que a gente escolheu. No dia a dia, a gente não tem outras situações também que a gente entrega alguma coisa e espera um resultado? Uma coisa que está muito comum é a entrega de pacotes ou de encomendas com o motoboy. Então, o que acontece? O motoboy recebe um pacote, recebe o endereço e recebe a maquininha que ele vai fazer a transação. Vai até o endereço, entrega o pacote e faz a transação de recebimento do recurso através da maquininha, ou se pode ser em dinheiro vivo também. E aí ele retorna com o dinheiro. Então notem que também teve um processo de passagem de algumas informações e obtenção de um resultado. E esse entregador fez essa tarefa. Isso se repete em várias situações do nosso dia a dia. Bom, como funciona num algoritmo? A gente vai ter um módulo, depois a gente vai detalhar o que é esse módulo aqui. Ele tem um início e tem um fim. E aí, no algoritmo, a gente já viu que a gente pode simplificar a história aqui. Então a gente pode fazer o cálculo do seno de alfa, de φ e de θ, coloca nas variáveis a, b e c, e aí depois a gente tem uma resposta que vai ser 2 vezes a mais 3 vezes b mais c. Olha como ficou simples. E aí escreve C, por exemplo, eu poderia escrever RESP, o que quer que seja. E para calcular o seno, nós tivemos que passar o ângulo para esse módulo, que vai executar, ele executa. Então, o código, a execução vem, aqui passa o ângulo para o módulo executa e retorna uma resposta. E o que vai fazer em seguida? Vai fazer o do próximo ângulo. Passa o ângulo, executa o módulo e retorna a resposta. E aí, vem para a terceira instrução, passa o ângulo, executa e retorna a resposta. Então, o que é um módulo? Um módulo nada mais é do que um grupo de comandos que constitui um trecho de algoritmo com uma função bem definida e o mais independente possível das demais partes do algoritmo. Lembra quando eu falei da padaria? Cada um faz a sua atividade de forma independente e mais específica possível? Então o confeiteiro faz a parte dele, o pizzaiolo faz a parte dele, o lancheiro, a pessoa do caixa e assim por diante. Cada módulo, durante a execução do algoritmo, realiza uma tarefa específica da solução do problema e, para tal, pode contar com o auxílio de outros módulos do algoritmo. Se vocês se lembrarem, quando a gente estava mostrando a fotografia da parte interna da pizzaria, o pizzaiolo conta com várias outras pessoas para ajudar, não faz tudo sozinho.
Então, ele vai ter os ajudantes. Quem faz uma obra civil também tem um monte de ajudante. A pessoa não trabalha sozinho. Quem faz um trabalho de cinema tem um monte de ajudantes. Também não trabalham sozinhos. Cada um tem as suas tarefas, mas eles vão ter o grupo e vai ter os ajudantes. Então, os módulos, eles têm as suas complexidades que vão precisar de outras microtarefas ali. Dessa forma, a execução de um algoritmo contendo vários módulos pode ser vista como um processo cooperativo. Vamos pegar um problema aí que a gente já abordou, que é o problema do cálculo do seno. Vocês não sabiam, mas agora vão saber, que o seno de um ângulo x, é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x ao quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial. E se você já percebeu, sabe que o próximo vai ser mais x à nona sobre 9 fatorial, e o outro menos x a 11º sobre 11 fatorial, e assim por diante. Então, eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro, e assim por diante. E como é que eu transformo isso aqui num algoritmo? Bom, se eu quiser fazer com uma soma de termos, sendo que tem o numerador e o denominador, eu tenho que o numerador recebe x e a parte de baixo, o denominador, vai receber o fatorial, e o fatorial começa com fat, que é 1. Isso daqui, como é uma soma de termos, eu vou começar com minha soma sendo 0. Tá? E como eu tenho sinal se alternando, o sinal começa primeiro positivo e depois ele vai se alternar. Como eu alterno o sinal? Eu sempre falo que o sinal é menos sinal. Então, se ele é positivo, ele vira negativo. Se ele é negativo, menos com menos dá mais, ele vira positivo. Então, aqui eu faço um truque matemático, que eu vou trocando a cada termo o sinal de mais para menos, de menos para mais, de mais para menos, de menos para mais, e assim por diante. Bom, se eu fosse fazer para 5 termos aqui, eu quero mostrar para você como ficaria esse processo, cada uma das variáveis, para 5 termos. No primeiro termo, quando i igual a 1 aqui, o que nós temos? O denominador é 1, porque o fatorial é fat e o fat começou com 1. E o seno vai ser 0 mais o sinal, que é positivo, vezes o numerador, que é x, dividido pelo denominador, que é 1. Então, o seno é x. Opa, legal, está batendo com o que a gente precisava. Aí, troca o sinal. Sinal é menos sinal. Eu estou preparando para a próxima operação, porque eu já sei que a próxima operação eu vou ter que trocar o sinal. O numerador, para a próxima operação, vai ser o que eu tenho agora vezes x ao quadrado. Bom, o que eu tenho agora é x. Então, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Legal, que é isso aí que eu estou esperando para fazer para a minha próxima operação. O próximo termo que eu for calcular vai ser o fat, que é 1, mais 2. Eu quero calcular o do 3 fatorial. Então, eu ponho 1 mais 2, fica 3 aqui. E o meu fatorial vai ser esse fat, que é 3 vezes 2 vezes o fatorial que eu tenho agora. Perceba que, quando eu for calcular o 5 fatorial, vai ser 5 vezes 4 vezes o fatorial que eu tinha antes. E o 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes o fatorial que eu tinha antes. Legal, né? Então, se eu for andando esse fat de 2 em 2, eu vou sair de 3 para 5, para 7, para 9, e aí eu vou fazer a operação fat vezes menos 1 vezes o fatorial anterior. E aí, quando eu mudo para o i igual a 2, o que eu vou ter no denominador? Eu vou ter o cálculo que eu tinha acabado de fazer no passo anterior, que é o 3 fatorial, porque eu tinha feito 3 vezes 2 vezes 1, então eu tenho 3 fatorial.
E aí eu vou poder fazer essa nova operação. O que vai ser essa nova operação? Vai ser o seno que eu tinha, se vocês se lembram, era x. Agora, o sinal é negativo, porque eu tinha preparado o sinal para ser negativo. O numerador eu tinha preparado para ser x ao cubo, dividido pelo denominador, que é o 3 fatorial. Então eu estou com essas duas parcelas, que é o que eu queria ter. E o que eu faço agora? Eu estou com um sinal negativo e eu quero transformar o próximo termo em positivo, eu faço o menos sinal. Ele vai virar positivo. O meu numerador está com x ao cubo. E eu vou multiplicar agora por x ao quadrado, ele vai virar x à quinta, que é o que eu vou precisar para o próximo termo. E o meu fat está em 3, eu vou fazer ele virar 5. Transformo 2 de novo. E o meu fatorial vai ficar 5 vezes 4 vezes o fatorial que eu tenho agora, que é o 3 fatorial, daqui. Então, isso daqui está preparado para o meu próximo termo. Então, quando eu for para o i igual a 3, eu vou ter o denominador que é 5 fatorial, e eu vou fazer a minha soma, porque agora o sinal virou positivo, eu vou somar o x à quinta, que eu já preparei no numerador aqui, dividido pelo denominador, que é 5 fatorial. Que é exatamente o que eu quero. E o que eu faço aqui agora? Tudo isso daqui eu preparo para o próximo termo. Deu para perceber? Bom, então, isso daqui, que é o meu seno, é tudo isso daqui de código. Eu fiz para 5 termos, se você quiser fazer para 7 termos, para 8 termos, tanto faz. Isso aqui é que vai aumentar a precisão do seu cálculo. Tá, então isso daqui é tudo isso. Aí eu tinha no meu algoritmo o seno de alfa, o seno de φ, o seno de delta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer isso daqui para cada um, se eu não usar função. Se eu não usar função, eu tenho que escrever tudo isso daqui. Eu acabei de mostrar para vocês que aquilo lá, esse seno aqui, é isso daqui, ó. Então, na verdade, eu teria que fazer x recebe alfa, ponho tudo isso aqui de código, e o a recebe o seno, que foi o calculado. E aí o que eu faço? X recebe o segundo ângulo, copio tudo o código de novo, e ponho b recebe o seno. E o terceiro, eu vou ter que colocar, não coube aqui no meu slide, mas teria que colocar embaixo. Então, eu teria aquele código replicado 3 vezes. 3 vezes para fazer a mesma coisa. 3 vezes maior chance de erro. Porque é óbvio que se eu esqueci de fazer alguma coisa aqui, ou se eu errei um negócio, eu vou ter que modificar num, no outro e no outro, e se eu esqueci de modificar, vai dar erro. Ou seja, é bem crítico a gente começar a replicar linhas de instruções que fazem a mesma coisa, sendo que o melhor seria a gente acondicioná-las todo em um lugar só, que seria um módulo, que fica muito mais fácil de trabalhar, que é o que a gente está fazendo aqui, olha. Isso aqui deixou escondido tudo aquele monte de cálculo. Eles estão fazendo. E o detalhe, eu estou reusando, porque eu chamo uma vez o seno, aqui eu chamo de novo, e aqui eu chamo de novo. Desse jeito aqui, é muito mais difícil de entender do que esse jeito aqui. Esse jeito aqui é muito mais complexo e menos abstrato. Aqui é mais abstrato. Então, acho que não é muito difícil de entender que o que nós queremos é algo assim e não algo assim, né? Dúvidas?